Olá, alunos do quarto ano. Tia Giovana vem nesse momento trazer para vocês a aula de matemática, certo? Vamos iniciar com a nossa correção da aula passada, páginas 115 e 116, correto? Só um instante, pegar aqui o pincel que caiu. Vamos lá. Questão 1 da página 115. Quando utilizamos uma régua, devemos começar do 0 ou do 1? Devemos começar sempre do 0, posicionar o objeto no 0, ok? Questão 2. Para medir o clipe abaixo, como devemos posicionar a régua? Então, vamos lá. No item B. Assinale a alternativa correta. Item A, B ou C? No item B, ó, porque começou a partir do 0. Estão observando? Essa pontinha aqui a gente não conta, certo? Vamos à questão 3. Qual é a medida do comprimento desse clipe? Então, esse clipe aqui, ele mediu cerca de 3 centímetros. E se a régua estiver quebrada? Ela ainda pode medir comprimentos? Sim. Podemos definir outro valor como origem e calcular a diferença entre os valores do clipe, certo? Então, e se a régua estiver quebrada, ela ainda pode medir comprimento? Sim. Qual é o comprimento do clipe? 4 centímetros, certo? Ok? Beleza? Então, vamos continuar. Vocês observam que o livro de vocês é um pouquinho diferente. Ok? Então, aqui se você observa, né, ó, se eu comecei no 11 e fui até, eu comecei no 8 e fui até o 12, 8, 9, 10, 11, 12, vai dar aqui 4 centímetros, beleza? Vamos à página 116, que é a última da aula passada. Quem é o mais alto? Quem pula mais longe, certo? Então, qual é o aluno mais alto de sua turma? Aqui é uma resposta pessoal, certo? Tia, e aí, eu boto o nome de quem? Escolha uma pessoa que você acha que é alta e coloca, porque aqui nós temos turma A e turma B, certo? B. Se ele ficar com os dois pés juntos e der um salto para frente, que distância você acha que ele alcançará? Então, digamos que você tivesse escolhido um aluno chamado Marcos. Então, você acha que o Marcos, pulando, a que distância ele vai conseguir alcançar? Essa daí, ela é pessoal. O colega vai dar o salto e o professor vai medir. Alguém acertou? Essa daqui nós precisaríamos estar, né, presentes. Porém, se você pegou alguém da sua casa, você coloca aqui, como eu orientei. Veja a possibilidade de fazer alguém da sua casa. Ou então você cria uma resposta, tá certo? E na D, pedia para você pesquisar lá no material de apoio e anotar nome, altura e comprimento do salto. Todas essas questões aqui, elas têm um fundo pessoal, porque nós precisaríamos estar juntos para poder a gente fazer o passo a passo. Porém, você faz aquela estimativa, né? Você cria algumas opções, certo? Passando para a página de hoje, página 117, nós vamos ter a nossa RA, certo? Que eu vou orientar. E aí vamos continuar. Maria comprou uma mesa e deseja saber o comprimento que ela tem para comprar uma toalha. A mesa antiga media 120 centímetros de comprimento e era um pouco menor que a mesa. Se Maria não tem uma régua ou um metro para medir, como ela deve proceder para comprar a toalha? Aí nós temos as opções, né? Deixa eu te pegar aqui o meu livro. Se a mesa antiga tinha 120 centímetros de comprimento e a mesa nova é um pouco maior, ela pode comprar uma toalha com cerca de 150 centímetros, que é 1,5. Então, quando fazemos estimativas, estamos criando uma previsão, medida real do objeto com base no nosso conhecimento, certo? Se ela fosse menor, ela poderia comprar em torno de 1 metro, ok? Ou 100 centímetros. Daí nós temos a seção mão na massa, certo? Para você estimar a medida da borracha, da tesoura, fazer uma estimativa e depois colocar a medida, correto? Aí observar as alturas, certo? Aí você acha, a Carol, 1,38 m. Aí você vai colocar, quem você acha que é a Carol? Daí você vai analisar pelo tamanho delas, pelas medidas, né? E colocar o nome delas de cada uma, fazendo a sua própria estimativa.
ok? Vamos lá. Na 118, nós temos um jogo que diz formar grupo com 2 colegas. Então, aqui você vai formar grupo com as pessoas da sua casa, vai ler as regras para conseguir, certo? Realizar esse jogo, contanto que você saiba que tem objeto, dimensão, estimativa e medida real. Então, você está trabalhando com estimativas. Você não pode medir logo para colocar aqui. Você coloca a sua estimativa e em seguida coloca a medida real, tá certo? Vence quem obtiver mais pontos ao final do jogo. Agora vamos falar um pouco na página 119 sobre milímetro. Às vezes precisamos de uma unidade de medida menor que 1 centímetro para fazer medições, para medir pequenos comprimentos. Por esse motivo, dividimos 1 centímetro em 10 partes iguais, como a figura ao lado, né? Então, aqui nós temos 1 centímetro dividido em 10, que nós vamos obter o milímetro. Ó, centímetro, milímetro, ok? Vamos dar continuidade. Então, 1 centímetro, ele vai ter 10 milímetros, certo? Estudamos o metro, centímetro e agora estamos em milímetro. Na seção mão na massa, faça a dupla com um colega. Você vai fazer isso aqui individual. Usar a régua 1 da página 23 do material de apoio, certo? Para medir o comprimento dessas tiras. Aí nós temos azul, vermelha e verde, você vai medir. Agora, usando a régua 2, meçam o comprimento das tiras. Então, usa a régua 1, depois usa a régua 2. C. Vocês obtiveram as mesmas medidas com as 2 réguas, então você coloca a régua 1 e a régua 2. As medidas foram iguais? Se 1 centímetro vale 10 milímetros, quantos milímetros correspondem a 2 centímetros? Então, você entendeu, ó, que 1 centímetro ele foi dividido em 10 milímetros. Então, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. 2 centímetros vai equivaler ao quê? 10 mais 10, 20 milímetros. E assim por diante, certo? Aí aqui nós temos quantos centímetros correspondem a 50 milímetros. Aqui é o contrário. Eu tenho os milímetros, vou transformar em centímetros. E aqui eu tinha os centímetros, vou transformar em milímetros, certo? Usa sempre por base o número 10. Observe atentamente a régua 2 no material de apoio e responda o que nós temos na página 120, ok? Vamos lá, quarta questão. 1 centímetro é o mesmo que tantos milímetros. Aí você vai observar e vai completar. 4 centímetros é o mesmo que tantos milímetros. Então, você vai fazendo os cálculos mentalmente para poder conseguir responder. O que os prefixos, ou seja, o início das palavras centímetro, ó, centi e milímetro querem dizer? Observe a atividade anterior para poder responder a pergunta. Então, quando eu estou falando em centímetro, eu estou falando em divisão por 100. Eu estou falando em milímetro, eu estou falando em divisão por 1000. Olha, observe aí. Agora, a figura mostra a diferença do tamanho entre uma girafa e um homem. Como você ficaria ao lado da girafa e do homem no desenho? Ficaria maior do que o homem, menor do que a girafa? Isso são suposições, certo? Podemos medir a altura da girafa em centímetros e em milímetros. Por quê? O mais adequado seria em centímetros ou em milímetros. E por quê? Certo? E a questão C. Que unidade de medida você indicaria para medirmos a altura da girafa? Então, você acha que é adequado medir em milímetros, em centímetros, em metros? Você vai colocar a sua opinião aqui, certo? Vamos passar agora para a nossa ficha de atividade, certo? A aula passada, a tia Giovana deixou a ficha de atividade, páginas 59 e 60. Vamos lá. Tínhamos uma tabela com a variação média e pedia para que vocês continuassem desenhando. Então, fevereiro, você precisou desenhar até aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Opa, vamos lá. Fevereiro. O mês de março. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você precisa ter pintado. O mês de abril. Foram 1, 2, 3 e meio. 1, 2, 3 e meio. Mas aí você vai pintar, certo? O mês de maio. 1, 2, 3, 4, 5,
6,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1,5. E por último, junho, 1, 2, 3, 4,5. 1, 2, 3, 4,5, certo? Usa a régua para não ficar torto igual o meu, né? Tô testando vocês. Pinta utilizando a cor pedida, só para vocês terem uma noção. Na 60, vamos lá. No dia em que a temperatura mínima foi de 6 graus Celsius e a variação de temperatura de 23 graus Celsius, qual foi a temperatura máxima? Então, se eu somar 23 mais 6, eu vou obter 29 graus Celsius, correto? Vamos à próxima, questão 3. Deixa a tia Giovana apagar aqui, para vocês não confundirem. Em outro dia, a variação de temperatura foi de 9 graus Celsius. Determine duas possibilidades de temperatura máxima que possam resultar nessa variação. Então, aqui, quando diz determine, fica ao seu critério. Contanto que entre a mínima e a máxima tenha 9 graus Celsius de variação de temperatura, ok? Aqui é pessoal. Quarta questão. Observe as temperaturas máximas e mínimas registradas no termômetro. Então, aqui nós temos um termômetro marcando azul e outro marcando vermelho. Vamos lá. Qual foi a variação de temperatura? No vermelho, estava marcando quanto? Vamos ver lá, ver se eu consigo aqui no vermelho. Vermelho estava marcando 40 graus Celsius. E no azul estava marcando 15, certo? Se eu diminuir 40 menos 15, eu vou obter quantos? Quem sabe? 25. Então, qual foi a variação de temperatura nesses dias? 25 graus Celsius. Então, vocês entenderam a questão de variação? Eu preciso pegar a máxima e a mínima e diminuir, ok? Vamos à explicação da folhinha de hoje, 61 e 62. Observar o dinossauro e a régua está em centímetros. Então, qual é a altura do dinossauro em centímetros? Qual é a altura do dinossauro em metros e centímetros? Quantos centímetros você é, mais baixo ou mais alto que o dinossauro? Então, aqui, se você não sabe a sua altura, uma ótima oportunidade para você medir e verificar, certo? Se você é mais baixo, se você é mais alto, colocar aí. 3 formiguinhas partem do zero da régua para uma corrida que se encerra na marca dos 20 centímetros. Observem a tabela, ponto A, B e C e a distância, e vai marcar a posição de cada uma das formiguinhas na régua abaixo. Então, você pode desenhar a formiguinha, marcar um X, fica ao seu critério. Então, quem está vencendo a corrida? Quanto falta para ela terminar a corrida? Então, depois que você marcar, você analisa e responde essas duas, certo? Então, tenham cuidado com a diferença entre metros, centímetros e milímetros, certo? São medidas diferentes. Quando na atividade pedir centímetro, faça a unidade em centímetros. Quando for milímetro, a mesma coisa. Tenham cuidado com essas medidas, ok? Próxima aula a gente faz a correção dessa atividade, continua falando sobre esse assunto. Qualquer dúvida me chama, certo? Não fica sem fazer e até a próxima aula.